Nesta noite chuvosa, Helena e Armando foram cruelmente abandonados pelos próprios filhos. Mas eles não imaginavam o segredo devastador que os idosos carregavam naquela mala velha, uma verdade que mudaria tudo para sempre. A chuva martelava o asfalto da Rua das Acácias, com uma intensidade que parecia ecoar a dor no coração de Helena. Aos seus pés, uma mala de couro desgastada absorvia as gotas geladas, enquanto suas mãos tremiam segurando o cabo com força. Ao seu lado, Armando tentava protegê-la com o próprio corpo, mas suas pernas já não tinham a firmeza de antes. "Por favor, meus filhos", sussurrou Helena, sua voz quase perdida entre o barulho da tempestade. "Apenas escutem o que temos para dizer." Ricardo, o filho mais velho, ajustou o terno caro e olhou para os pais com uma frieza que cortava mais fundo que o vento gelado. Sua expressão era de quem havia tomado uma decisão definitiva. "Mãe, já conversamos sobre isso. Vocês não podem mais morar sozinhos. O asilo Vila Dourada é um lugar adequado para pessoas da idade de vocês." Patrícia, elegantemente vestida mesmo naquela noite terrível, cruzou os braços e suspirou com impaciência. "Papai, mamãe, vocês estão sendo teimosos. Já providenciamos tudo. O carro chegará em algumas horas para buscá-los." Bruno, o caçula, mantinha o olhar fixo no celular, como se a cena diante dele fosse apenas um inconveniente em sua agenda lotada. "Sinceramente, vocês deveriam estar agradecendo. Esse lugar custa uma fortuna, mas nós conseguimos uma vaga especial." Helena sentiu as lágrimas se misturarem com a chuva em seu rosto. Durante tantos anos, ela havia sonhado com este momento. Não assim, claro, mas havia imaginado sentar com seus filhos e finalmente contar a verdade. A verdade sobre aquela mala que carregava há décadas. "Se vocês soubessem", começou Armando, sua voz embargada. "Se soubessem o que esta mala contém, talvez..." "Chega!" interrompeu Ricardo, batendo o punho na lateral do carro. "Não vamos mais escutar essas histórias. Vocês estão confusos, é normal na idade de vocês." A porta da casa onde Helena e Armando haviam criado seus 3 filhos se fechou com um estrondo final. Era a mesma casa onde haviam celebrado aniversários, onde curaram ferimentos de joelhos ralados, onde ensinaram os primeiros passos de cada um deles. Agora, as chaves estavam nas mãos de Ricardo. A casa seria vendida para quitar as dívidas que os filhos alegavam existir. Helena apertou ainda mais a mala contra o peito. Dentro dela estavam documentos que poderiam mudar tudo: certificados, fotografias antigas, cartas que nunca foram enviadas. Mas principalmente, havia um segredo que ela e Armando guardavam há mais de 40 anos. Um segredo sobre o dia em que encontraram 3 crianças abandonadas numa cesta na porta de uma igreja. Um segredo sobre como decidiram adotá-las e criar como filhos biológicos. Um segredo sobre a herança milionária que pertencia aos verdadeiros pais biológicos dessas crianças. "Vamos, minha querida", disse Armando, oferecendo o braço trêmulo para Helena. "Eles não estão prontos para saber." Patrícia revirou os olhos. "Saber o quê? Vocês ficaram muito tempo sozinhos, estão inventando coisas. No asilo terão companhia adequada." Os 3 filhos entraram em seus carros luxuosos, Ricardo em sua BMW, Patrícia em seu Mercedes e Bruno em seu Audi. Os motores roncaram na noite chuvosa e as luzes traseiras desapareceram na escuridão, deixando os 2 idosos completamente sozinhos. Helena olhou para a casa onde havia passado os melhores anos de sua vida. As janelas agora estavam escuras, como se a própria casa estivesse chorando junto com ela. "Armando", ela sussurrou, "talvez devêssemos ter contado a verdade antes." "Não, meu amor", respondeu ele, enxugando uma lágrima do rosto da esposa. "Nós os amamos incondicionalmente. Eles são nossos filhos, não importa como chegaram até nós. Se contássemos sobre a herança, eles só teriam nos visto como um meio de conseguir dinheiro." A mala pesava mais a cada passo que davam pela rua deserta. Dentro dela, além dos documentos da adoção secreta, havia algo ainda mais surpreendente. Uma carta deixada pela mãe biológica das crianças, explicando que elas eram herdeiras de uma das maiores fortunas empresariais do país. Uma fortuna que estava guardada em um fundo fiduciário, esperando que os 3 irmãos completassem 45 anos
e tivessem aprendido o valor da humildade e do amor verdadeiro. Ricardo acabara de completar 45 anos na semana passada. Helena havia planejado revelar tudo naquele dia, mas seus filhos se adiantaram com os planos do asilo. Agora, caminhando sob a chuva torrencial, ela se perguntava se havia tomado a decisão certa ao manter o segredo por tanto tempo. "Para onde vamos?" perguntou Armando, percebendo que estavam andando sem rumo. "Para a casa da Dona Esperança", respondeu Helena. "Ela sempre disse que teríamos um lugar em sua pensão se precisássemos." Dona Esperança era a única pessoa que conhecia parte da verdade sobre a família. Ela havia sido enfermeira na Santa Casa de Misericórdia quando as 3 crianças foram encontradas e ajudara Helena e Armando com todo o processo secreto de adoção. Conforme se aproximavam da modesta pensão no centro da cidade, Helena sentiu o peso da mala diminuir um pouco. Não fisicamente, mas emocionalmente. Talvez fosse hora de finalmente abrir aquela mala e deixar que a verdade viesse à tona. Talvez fosse hora de seus filhos descobrirem que o amor verdadeiro não tem preço, mas a ingratidão tem consequências que podem durar para sempre. A chuva continuava caindo, mas Helena notou uma pequenininha luz na janela da pensão. Era como se o universo estivesse sussurrando que ainda havia esperança, mesmo nas noites mais escuras. E naquela mala molhada, guardada há décadas, estava a chave para uma reviravolta que nenhum dos 3 filhos poderia imaginar. A porta da pensão São José se abriu antes mesmo que Helena pudesse bater. Dona Esperança, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos, apareceu como um anjo da guarda naquela noite tempestuosa. "Meus queridos, entrem rapidamente!" exclamou ela, puxando o casal encharcado para dentro. "Eu estava rezando por vocês. Senti no coração que algo estava acontecendo." Helena desabou nos braços da amiga, soluçando como uma criança perdida. A mala escorregou de suas mãos e caiu no chão da pequena recepção com um ruído surdo que ecoou pela pensão silenciosa. "Eles nos expulsaram, Esperança", murmurou Helena entre lágrimas. "Nossos próprios filhos nos jogaram na rua como se fôssemos lixo." Dona Esperança conduziu o casal até sua sala particular, onde uma lareira crepitava acolhedoramente. Armando tremia tanto de frio quanto de emoção, e seus olhos refletiam uma tristeza profunda que parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. "Sentem-se aqui", disse Esperança, cobrindo-os com mantas quentes. "Vou preparar um chá e vocês me contam tudo." Enquanto a anfitriã se afastava, Helena olhou fixamente para a mala molhada no canto da sala. 43 anos guardando aquele segredo. 43 anos protegendo 3 crianças que se tornaram adultos ingratos. "Armando", sussurrou ela. Chegou a hora. Seu marido entendeu imediatamente. Eles haviam conversado sobre esse momento inúmeras vezes ao longo dos anos, sempre adiando, sempre esperando o momento certo. Mas talvez o momento certo fosse exatamente quando tudo parecia perdido. Dona Esperança retornou com uma bandeja fumegante e percebeu o clima pesado no ambiente. Ela conhecia aquele casal há décadas e sabia que algo muito sério estava prestes a acontecer. "Esperança", começou Helena, sua voz mais firme agora. "Você se lembra daquele dia na Santa Casa? Quando encontraram as 3 crianças?" Os olhos de Dona Esperança se arregalaram. Como enfermeira aposentada, ela havia presenciado muitas histórias tocantes, mas aquela em particular tinha ficado gravada em sua memória para sempre. "Claro que me lembro", respondeu ela sentando-se lentamente. 3 bebês em uma cesta, cada um com uma pequena pulseira de identificação. "Nunca descobrimos quem os deixou lá." "Nós descobrimos", disse Armando, sua voz quase um sussurro. Helena se levantou e foi até a mala. Suas mãos tremeram ao abrir os fechos enferrujados. O som metálico ecoou pela sala como o abrir de um cofre que guardava tesouros há décadas. Dentro da mala, organizados cuidadosamente em envelopes amarelados pelo tempo, estavam documentos que poderiam reescrever a história de uma família inteira. "Esta é a certidão de nascimento original do Ricardo", disse Helena, retirando o primeiro documento. "Filho de Magdalena Santoro e Giuseppe Benedetti." Dona Esperança levou a mão à boca, abafando um grito de surpresa. Aqueles nomes eram conhecidos em toda a região. A família Benedetti havia sido proprietária de uma das maiores empresas de construção civil do país. "E esta", continuou ele, surpresa,
Aqueles nomes eram conhecidos em toda a região. A família Benedetti havia sido proprietária de uma das maiores empresas de construção civil do país. E esta, continuou Helena pegando outro papel, é a certidão da Patrícia, mesmo os pais biológicos. E o Bruno? Perguntou Esperança, sua voz embargada pela emoção. Irmão caçula dos 3, confirmou Armando. Todos filhos do mesmo casal. Helena retirou então uma carta cuidadosamente preservada em plástico. O papel era refinado, e a caligrafia, elegante e desesperada ao mesmo tempo. Esta carta foi deixada junto com as crianças, disse ela, começando a ler com voz trêmula. Para quem encontrar meus bebês, por favor, cuidem deles com amor. Eu e meu esposo partiremos desta vida juntos, pois não suportamos viver sem nosso filho mais velho, que perdemos em um acidente. Deixamos nossa fortuna em um fundo fiduciário que só será liberado quando nossos 3 filhos completarem 45 anos e demonstrarem ter aprendido os valores verdadeiros da vida. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dona Esperança precisou se sentar, tamanha a magnitude da revelação. Quanto? Perguntou ela, quase sussurrando. Armando retirou outro documento da mala, uma declaração bancária antiga. Segundo os últimos papéis que conseguimos, com juros e investimentos, a herança hoje vale aproximadamente 80 milhões de reais. 80 milhões! Exclamou Esperança. E vocês nunca contaram isso para eles? Como contar? Questionou Helena, as lágrimas voltando a escorrer. Queríamos que eles nos amassem por quem éramos, não pelo que poderíamos dar. Queríamos que aprendessem a valorizar a família, o carinho, a gratidão. E aprenderam? Perguntou Esperança, já conhecendo a resposta. Você viu o que aconteceu hoje? Respondeu Armando amargamente. Nos jogaram fora como lixo velho. Venderam nossa casa sem ao menos nos consultar. Nos trataram como um fardo. Helena voltou à mala e retirou mais um documento que fez seu coração acelerar. Era uma carta oficial do banco administrador do fundo fiduciário. Armando, olhe isto, disse ela, sua voz mudando completamente de tom. Esta carta chegou semana passada, no dia do aniversário do Ricardo. Ela leu em voz alta. Estimados responsáveis pelos herdeiros Benedetti, informamos que Ricardo Benedetti atingiu a idade estabelecida para a liberação da herança. Aguardamos comparecimento dos responsáveis legais com a documentação necessária para início do processo de transferência. Dona Esperança se levantou bruscamente. Helena, você entende o que isso significa? A herança pode ser liberada agora, depois de 43 anos. Mas há uma condição, continuou Helena, lendo o restante da carta. Os herdeiros devem demonstrar ter desenvolvido caráter íntegro e valores familiares sólidos conforme a avaliação dos responsáveis legais. No caso, nós. Armando riu amargamente. Caráter íntegro? Valores familiares? Depois do que fizeram conosco hoje? Espera, disse Esperança, com um brilho diferente nos olhos. Vocês têm o poder de decidir se eles recebem a herança ou não. Helena assentiu lentamente. Segundo a carta, sim. E se considerarmos que não estão preparados, a herança fica bloqueada por mais 10 anos. Ou, acrescentou Armando, lendo o outro trecho, pode ser redirecionada para uma instituição de caridade, caso os responsáveis legais julguem que os herdeiros não desenvolveram os valores necessários. Naquele momento, algo mudou no ar da pequena sala. O que começara como uma noite de abandono e tristeza estava se transformando em algo muito diferente. Helena e Armando não eram mais 2 idosos rejeitados. Eram os guardiões de um segredo que poderia mudar tudo. O que vocês vão fazer? Perguntou Esperança, mal conseguindo conter a ansiedade. Helena olhou para o marido e viu nos olhos dele a mesma determinação que surgira no seu coração. Por 43 anos, eles haviam amado incondicionalmente. Haviam ensinado, protegido e se sacrificado. Haviam dado tudo de si. E hoje, descobriram exatamente o valor que tinham para seus filhos. Vamos ensinar a eles uma lição que nunca esquecerão, disse Helena, sua voz agora firme e decidida. Vamos mostrar que as ações têm consequências e que o amor verdadeiro não pode ser comprado, mas pode ser perdido. A chuva continuava do lado de fora, mas dentro da pensão São José, um plano estava nascendo.
Um plano que faria 3 filhos ingratos descobrirem o verdadeiro preço da ingratidão. 3 dias se passaram desde aquela noite chuvosa, e Ricardo estava começando a se sentir incomodado. Não pelo que havia feito aos pais, ele ainda acreditava ter tomado a decisão correta, mas pela ausência total de notícias do asilo Vila Dourada. Ainda não conseguiu falar com eles? Perguntou Patrícia, entrando no escritório luxuoso do irmão com sua pasta de couro italiana. O asilo disse que eles nunca chegaram lá, respondeu Ricardo, tamborilando os dedos nervosamente sobre a mesa de mogno. Simplesmente desapareceram. Bruno apareceu na porta, interrompendo uma cirurgia para atender a ligação urgente dos irmãos. Gente, precisamos resolver isso logo. Tenho pacientes esperando. Resolve nada, explodiu Patrícia. Nossos pais sumiram. Você não entende a gravidade disso? Pela primeira vez em anos, os 3 irmãos estavam genuinamente preocupados. Não com o bem-estar dos pais, mas com as possíveis complicações legais que o desaparecimento poderia trazer. Calma, disse Ricardo tentando manter o controle. Eles provavelmente foram para a casa de algum conhecido. Vocês sabem como o papai é teimoso. Enquanto isso, na pensão São José, Helena despertava de sua primeira noite tranquila em meses. Dona Esperança havia preparado um quarto aconchegante para o casal, e pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentia protegida e amada. Bom dia, minha querida, disse Armando, beijando delicadamente a testa da esposa. Como se sente? Diferente, respondeu Helena, com um brilho novo nos olhos. Durante 43 anos eu me senti culpada por esconder a verdade. Hoje, pela primeira vez, sinto que fizemos a escolha certa. Dona Esperança trouxe o café da manhã e se sentou com o casal. Contei para minha neta, a Fernanda, sobre a situação de vocês. Ela é jornalista e ficou muito interessada na história. Helena quase engasgou com o café. Esperança, você não deveria ter... Calma, querida, interrompeu a amiga. Fernanda é uma menina séria. Trabalha no jornal da cidade e sempre luta por causas justas. Ela pode nos ajudar. Naquele exato momento, uma jovem de aproximadamente 30 anos entrou na pensão. Fernanda tinha os mesmos olhos bondosos da avó, mas carregava uma determinação que ficava evidente em cada movimento. Vó Esperança, bom dia, cumprimentou ela, beijando a testa da idosa. Estes devem ser Helena e Armando. Os 2 se levantaram educadamente, mas Helena ainda parecia apreensiva. Dona Fernanda, por favor, entenda que nossa situação é muito delicada. Eu entendo perfeitamente, respondeu Fernanda sentando-se à mesa. E é exatamente por isso que quero ajudar. Vocês sabem quantos idosos passam por situações parecidas todos os dias? Fernanda abriu sua bolsa e retirou alguns recortes de jornal. Olhem estes casos que investiguei no último ano. Filhos que internam os pais à força, que vendem suas casas, que os abandonam em asilos contra a vontade deles. Helena pegou um dos recortes e leu sobre um senhor de 80 anos que havia sido internado pelos filhos e nunca mais recebeu visitas. Suas lágrimas começaram a cair novamente. A diferença, continuou Fernanda, é que vocês têm algo que pode mudar tudo. Vocês têm poder. Armando se inclinou para a frente. Explique melhor, por favor. Simples. Vocês foram abandonados, humilhados e desrespeitados pelos próprios filhos. Mas agora têm nas mãos a oportunidade de ensinar a eles uma lição que nunca esquecerão. Fernanda se levantou e começou a caminhar pela sala, como uma advogada apresentando o seu caso. Imaginem o seguinte cenário. Seus filhos descobrem que vocês desapareceram. Começam a se preocupar, não por amor, mas por conveniência. E então, gradualmente descobrem que seus pais guardavam um segredo que pode mudar suas vidas para sempre. Mas como faremos isso sem nos expormos? Perguntou Helena. Deixem comigo, sorriu Fernanda. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar. O importante é que vocês estejam preparados para ir até o final. Enquanto isso, Ricardo tinha acabado de contratar um investigador particular. A preocupação não era mais apenas com o paradeiro dos pais, mas com algo que seu instinto empresarial havia captado. Tinha algo errado naquela situação toda. Senhor Oliveira, disse ele ao telefone, quero que você investigue tudo sobre meus pais.
contas bancárias, documentos antigos, propriedades que possam ter escondido. Tenho a sensação de que eles não nos contaram tudo. O investigador, um homem experiente chamado Maurício Oliveira, já havia trabalhado em casos similares. Senhor Ricardo, com todo respeito, é comum idosos esconderem pequenas economias dos filhos. Geralmente não é nada significativo. Não, insistiu Ricardo. Meu pai sempre foi muito reservado sobre certas coisas. E aquela mala que minha mãe carregava naquela noite, ela parecia pesada demais para conter apenas roupas. Na pensão São José, Helena abriu novamente a mala misteriosa, desta vez na presença de Fernanda. A jovem jornalista não conseguiu esconder sua surpresa ao ver a quantidade de documentos organizados meticulosamente. Meu Deus, sussurrou Fernanda, examinando as certidões originais. Vocês sabem o que isso significa? A família Benedetti foi uma das mais ricas do país. Giuseppe Benedetti era dono da construtora que construiu metade dos edifícios do centro da cidade. Nós sabemos, respondeu Helena. Acompanhamos o crescimento da empresa nos jornais durante todos esses anos. Sabíamos que nossos filhos tinham direito àquele dinheiro. E nunca contaram para eles. Queríamos ter certeza de que eles nos amariam por quem éramos, não pelo que poderíamos dar, explicou Armando. Queríamos que desenvolvessem caráter. Fernanda balançou a cabeça, impressionada. E desenvolveram? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Fernanda, disse Helena, sua voz ganhando uma firmeza que não tinha há anos. Você falou em ensinar uma lição a eles. O que exatamente tem em mente? A jovem jornalista sorriu. Era o mesmo sorriso que tinha quando estava prestes a expor uma grande injustiça. Que tal se eles descobrissem pouco a pouco que seus pais não eram os idosos indefesos que pensavam? Que tal se descobrissem que cometeram o maior erro de suas vidas? Naquele momento, o telefone da pensão tocou. Dona Esperança atendeu e fez sinal para que todos ficassem quietos. Alô? Pensão São José, Esperança falando. Boa tarde, meu nome é Maurício Oliveira, sou investigador particular. Estou procurando informações sobre um casal de idosos, Helena e Armando Silva. Eles podem estar hospedados aí? Helena sentiu o coração acelerar. Seus filhos já estavam procurando por eles. Não, respondeu Esperança, piscando para os outros. Não temos nenhum hóspede com esses nomes. Depois que desligou, o silêncio tomou conta da sala. Começou, disse Fernanda com satisfação. Eles estão preocupados. Agora é hora de descobrirmos se essa preocupação é por amor ou por interesse. Helena olhou para o marido e viu nos olhos dele a mesma determinação que sentia crescer em seu peito. Por 43 anos eles haviam sido pais amorosos e dedicados. Haviam dado tudo de si sem pedir nada em troca. Agora era hora de descobrir se seus filhos mereciam o maior presente que poderiam receber ou se precisavam aprender, da forma mais difícil, o verdadeiro valor do amor familiar. Fernanda, disse Helena, fechando a mala com decisão. Estamos prontos. Ensine-nos como dar a nossos filhos a lição mais importante de suas vidas. Do lado de fora da pensão, as nuvens começavam a se formar novamente. Mas desta vez, Helena não as via como um sinal de tristeza. Eram nuvens de tempestade, e tempestades sempre trazem renovação. A verdadeira prova estava apenas começando. O investigador Maurício Oliveira estava há 2 dias vasculhando a vida de Helena e Armando quando fez uma descoberta que o deixou completamente perplexo. Sentado em seu escritório modesto, ele olhava fixamente para a tela do computador sem acreditar no que estava vendo. Isso não pode estar certo, murmurou, ajustando os óculos e verificando novamente os dados. Ele havia encontrado registros bancários antigos que mostravam depósitos regulares em uma conta poupança que Helena e Armando mantinham há décadas. Não eram valores altos, mas a consistência chamava a atenção. Mais intrigante ainda era uma movimentação financeira de 43 anos atrás, exatamente na época em que os 3 filhos haviam nascido. Maurício pegou o telefone e ligou para Ricardo. Senhor Ricardo, preciso falar com o senhor pessoalmente. Encontrei algumas informações peculiares sobre seus pais. 1 hora depois,
Ricardo estava no escritório do investigador, acompanhado de Patrícia e Bruno. Os três irmãos pareciam tensos, como se pressentissem que algo estava prestes a mudar para sempre. O que descobriu? Perguntou Ricardo impaciente. Maurício organizou os papéis sobre a mesa. Seus pais não são exatamente quem vocês pensam que são. Há registros de atividades financeiras que não fazem sentido para um casal de aposentados simples. Que tipo de atividades? Questionou Patrícia, sua voz de advogada aflorando. Vejam isto, disse Maurício, mostrando extratos bancários antigos. Há 43 anos, seus pais fizeram uma série de depósitos significativos. E há registros de pagamentos para um escritório de advocacia especializado em adoções. O silêncio na sala era ensurdecedor. Bruno foi o primeiro a reagir. Adoções? Do que você está falando? Não tenho certeza ainda, admitiu Maurício. Mas há indícios de que seus pais estiveram envolvidos em algum processo de adoção na época em que vocês nasceram. Enquanto isso, na pensão São José, Fernanda estava colocando seu plano em ação. Ela havia convencido Helena e Armando a participar de uma estratégia cuidadosamente elaborada para revelar a verdade aos poucos. O primeiro passo, explicou Fernanda, é plantar a semente da dúvida. Eles já contrataram um investigador. Vamos deixar que ele encontre pistas suficientes para despertar a curiosidade, mas não o bastante para descobrir tudo. Helena segurava nas mãos uma fotografia antiga que havia guardado na mala por décadas. Na imagem, 3 bebês dormiam pacificamente em berços do hospital, cada um com uma pequena pulseira de identificação. Esta foto, disse Helena com lágrimas nos olhos, foi a primeira que tiramos de nossos filhos. Não no dia em que nasceram, mas no dia em que os encontramos. Fernanda estudou a fotografia cuidadosamente. Helena, com sua permissão, gostaria de usar esta foto como parte do nosso plano. Mas preciso que vocês entendam. Uma vez que começarmos, não haverá volta. Armando pegou a mão da esposa. Meu amor, durante 43 anos protegemos nossos filhos da verdade. Talvez seja a hora de proteger a verdade de nossos filhos. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Faça o que tem que fazer, Fernanda. Eles precisam aprender. Fernanda saiu da pensão com uma missão clara. Como jornalista, ela tinha acesso a arquivos públicos que poderiam ser descobertos pelo investigador se ele soubesse onde procurar. Naquela tarde, ela fez uma ligação anônima para o escritório de Maurício Oliveira. Investigador Oliveira? Disse ela, disfarçando a voz. Ouvi dizer que está investigando o casal Silva. Se quiser respostas de verdade, deveria verificar os arquivos da Santa Casa de Misericórdia de 43 anos atrás. Procure pelo registro de 3 crianças abandonadas na mesma data. A ligação foi desligada antes que Maurício pudesse fazer qualquer pergunta, mas ele já estava anotando as informações. Sua experiência lhe dizia que ligações anônimas geralmente continham verdades importantes. No dia seguinte, Maurício estava na Santa Casa de Misericórdia, vasculhando arquivos antigos com a autorização necessária. O que ele encontrou fez seu sangue gelar. Registros de 3 bebês encontrados em uma cesta na porta da igreja, anexa ao hospital. A data coincidia exatamente com o que os irmãos Silva acreditavam ser seu nascimento. Mais chocante ainda, havia fotos dos bebês, e eles eram idênticos aos rostos que Maurício conhecia dos 3 filhos. Meu Deus, sussurrou ele, comparando as datas nos documentos. Eles são adotados. Maurício correu de volta ao seu escritório e ligou imediatamente para Ricardo. Senhor Ricardo, preciso vê-los urgentemente. Todos os 3. O que descobri vai mudar tudo o que vocês acreditam sobre sua família. 2 horas depois, os 3 irmãos estavam novamente no escritório. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Havia uma tensão palpável no ar. Vocês precisam sentar, disse Maurício, sua voz grave. Só fale logo, exclamou Bruno, claramente nervoso. Maurício colocou os documentos sobre a mesa, incluindo as fotos dos bebês. Vocês não são filhos biológicos de Helena e Armando. Vocês foram adotados quando eram bebês. O mundo pareceu parar. Patrícia foi a primeira a reagir, pegando os documentos com mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade, balbuciou ela, examinando as certidões. Nós temos certidões de nascimento, certidões falsificadas ou alteradas, explicou Maurício.
Era mais comum naquela época. Seus pais provavelmente fizeram isso para proteger vocês. Ricardo sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Quem são nossos pais verdadeiros? Ainda estou investigando, disse Maurício. Ainda estou investigando, disse Maurício. Mas pelos documentos que encontrei, vocês foram abandonados por alguém de posses. Havia itens caros junto com vocês. Bruno se levantou bruscamente, passando as mãos pelo cabelo. Não acredito que eles mentiram para nós a vida inteira. Espera, disse Patrícia, sua mente jurídica começando a processar as implicações. Se somos adotados, isso significa que vocês podem ter direito a uma herança biológica, completou Maurício. E seus pais, quer dizer, Helena e Armando, sempre souberam disso. A revelação caiu como uma bomba. De repente, tudo começou a fazer sentido. A reserva de Armando, os segredos de Helena, aquela mala misteriosa que ela sempre carregava. A mala! Exclamou Ricardo. Tudo estava na mala que nossa mãe carregou naquela noite. Que mala? Perguntou Maurício. Os três irmãos se entreolharam, percebendo a magnitude do que haviam feito. Haviam expulsado os únicos pais que conheciam na chuva. E esses pais levaram consigo os segredos que poderiam mudar suas vidas. Maurício, disse Patrícia, sua voz quase um sussurro. Continue investigando. Descubra tudo o que puder sobre nossos pais biológicos. E... Ela hesitou. Encontre Helena e Armando. Precisamos conversar com eles. Naquela noite, na pensão São José, Fernanda recebia a ligação que esperava. Era de um contato no hospital, confirmando que o investigador havia estado lá. Deu certo, disse ela para Helena e Armando. Eles descobriram sobre a adoção. Helena sentiu um misto de alívio e tristeza. E agora? Agora vamos descobrir se eles vão procurar vocês por amor ou por interesse, respondeu Fernanda. Porque a próxima revelação vai ser ainda maior. Armando olhou para a mala aberta ao lado da cama. Dentro dela, além dos documentos de adoção, havia algo que seus filhos ainda não imaginavam. Comprovantes de uma herança de 80 milhões de reais e uma carta que explicava por que essa fortuna havia sido deixada especificamente para eles. Fernanda, disse ele, nossos filhos acabaram de descobrir que somos seus pais adotivos. Quando descobrirem o resto, como você acha que vão reagir? A jovem jornalista sorriu tristemente. Isso, Sr. Armando, é exatamente o que vamos descobrir. E vai nos mostrar se 43 anos de amor foram suficientes para formar o caráter deles, ou se a ganância é mais forte que a gratidão. Lá fora, a tempestade estava se formando novamente. Mas desta vez, ela estava se formando nos corações de 3 filhos que acabavam de descobrir que tudo o que pensavam sobre sua família era uma mentira. E a verdade completa ainda estava por vir. Ricardo não havia conseguido dormir desde que descobriu sobre a adoção. Eram 3 da manhã, e ele caminhava pela sala de seu apartamento de cobertura, olhando pela janela para a cidade que nunca dormia. Cada luz acesa lá embaixo parecia representar uma família normal, com pais e filhos ligados por sangue. Ele não era mais um Silva por direito de nascimento. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Patrícia. Ricardo, você está acordado? Obviamente, respondeu ele com amargura na voz. Conseguiu dormir depois do que descobrimos? Não consegui fechar os olhos, admitiu ela. Bruno ligou há 1 hora. Ele está pensando a mesma coisa que nós. Que coisa? Que fomos uns monstros com os únicos pais que conhecemos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Durante anos, os 3 irmãos haviam se orgulhado de sua independência, de não precisar dos pais simples e antiquados. Agora descobriam que esses mesmos pais haviam carregado um segredo monumental por décadas. Patrícia, disse Ricardo, sua voz quebrando. Você lembra quando éramos crianças? Como o papai trabalhava 2 vezes mais para nos dar tudo o que pedíamos? Como a mamãe ficava acordada a noite toda quando estávamos doentes? Pare, sussurrou Patrícia, as lágrimas começando a cair. Não consigo pensar nisso agora. Enquanto isso, na pensão São José, Helena estava sentada na beirada da cama, olhando para uma série de fotografias antigas espalhadas sobre o cobertor. Eram fotos dos primeiros anos dos filhos, primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de escola. Lembra desta?
Perguntou ela para Armando, mostrando uma foto de Ricardo aos 5 anos, sorrindo banguela enquanto segurava um diploma de melhor aluno da pré-escola. Armando se sentou ao lado da esposa. Lembro, você chorou tanto de orgulho naquele dia que eu pensei que fosse desidratar. E esta aqui? Continuou Helena pegando outra foto. Patrícia aos 7 anos, defendendo aquele menino que estava sendo provocado na escola. Nossa pequena advogada, sorriu Armando. Sempre lutando pelos mais fracos. Helena pegou uma terceira foto. Bruno aos 10 anos, cuidando de um passarinho machucado que havia encontrado no quintal. E nosso doutor sempre quis ajudar quem estava sofrendo. Eles eram crianças maravilhosas, disse Armando, sua voz embargada. Onde foi que erramos? Não erramos, respondeu Helena, guardando as fotos cuidadosamente. Nós os amamos. Talvez tenha sido amor demais, a ponto de eles acharem que era obrigação nossa. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Era Fernanda, com uma expressão preocupada no rosto. Desculpem incomodar a essa hora, disse ela, mas recebi uma ligação do meu contato no hospital. O investigador voltou hoje, fazendo perguntas mais específicas. Que tipo de perguntas? Perguntou Armando. Sobre a identidade dos pais biológicos dos bebês e sobre a possibilidade de haver uma herança envolvida. Helena sentiu o coração acelerar. Eles estão chegando perto da verdade completa. Sim, confirmou Fernanda. E há algo mais. Maurício Oliveira conseguiu uma cópia do registro original dos bebês. Ele agora sabe que vocês não são apenas pais adotivos. Ele descobriu os nomes dos pais biológicos, Magdalena Santoro e Giuseppe Benedetti. Armando se levantou bruscamente. Isso significa que é questão de tempo até ele descobrir sobre a empresa e a herança, completou Fernanda. A pergunta é, o que vocês querem fazer quando isso acontecer? Helena olhou para o marido e viu nos olhos dele a mesma determinação que sentia crescer em seu próprio coração. Queremos que nossos filhos venham até nós, disse ela, firme. Mas queremos que venham pelos motivos certos. Na manhã seguinte, Maurício Oliveira estava em seu escritório, cercado por documentos e printouts de pesquisas online. Ele havia passado a noite investigando a família Benedetti e o que encontrou o deixou boquiaberto. Giuseppe Benedetti havia sido um dos maiores empresários de construção civil do país. Sua empresa, a construtora Benedetti, havia construído metade dos edifícios comerciais do centro da cidade. Quando Giuseppe e sua esposa morreram em um acidente de carro, deixaram uma fortuna avaliada em milhões. Mas o mais intrigante era que não havia registros de filhos sobreviventes na época do inventário. A empresa havia sido vendida e o dinheiro, aparentemente, desaparecera. Maurício pegou o telefone e ligou para Ricardo. Senhor Ricardo, preciso vê-los novamente. O que descobri sobre seus pais biológicos vai chocar vocês. 1 hora depois, os 3 irmãos estavam novamente no escritório, mas desta vez havia uma energia diferente no ar. Eles não eram mais os empresários arrogantes de uma semana atrás. Eram 3 pessoas perdidas, tentando entender quem realmente eram. Seus pais biológicos, começou Maurício, eram Giuseppe e Magdalena Benedetti. Eles morreram quando vocês eram bebês, deixando uma das maiores fortunas empresariais do país. Bruno quase caiu da cadeira. Quanto dinheiro? Pela cotação atual. Considerando investimentos e juros, estamos falando de aproximadamente 80 milhões de reais. Patrícia teve que se apoiar na mesa. 80 milhões? Mas há um problema, continuou Maurício. Não há registros de vocês no inventário da época. É como se vocês não existissem para fins legais. Ricardo sentiu uma onda de realização. Helena e Armando, eles sabem de tudo isso. Muito provavelmente, concordou Maurício. E se essa herança ainda existe, eles são as únicas pessoas que podem comprovar a identidade de vocês. Você está dizendo que nossos pais adotivos, controlam nossa herança biológica? Perguntou Patrícia, mal conseguindo processar a informação. Estou dizendo que Helena e Armando sempre souberam que vocês eram herdeiros de uma fortuna e escolheram não contar isso para vocês. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os 3 irmãos que poderiam conectá-los à maior herança de suas vidas. Precisamos encontrá-los, disse Bruno, sua voz desesperada.
Precisamos explicar que... Que o quê? Interrompeu Patrícia bruscamente. Que só voltamos porque descobrimos que eles controlam nossa herança? Ricardo passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Mas nós realmente precisamos conversar com eles. Não é só pelo dinheiro. Não é? Questionou Patrícia. Então por que só começamos a nos importar depois que descobrimos sobre a herança? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação, porque a verdade era exatamente essa. Eles só haviam começado a se preocupar com o paradeiro dos pais depois de descobrir que havia dinheiro envolvido. Bruno se levantou e começou a caminhar pela sala. Gente, vocês percebem o que estamos fazendo? Estamos discutindo estratégias para reconquistar nossos pais como se fossem uma negociação comercial. E o que você sugere? Perguntou Ricardo. Que a gente pare e pense no que realmente importa, respondeu Bruno. Pelo menos uma vez na vida. Naquela tarde, Fernanda retornou à pensão São José com notícias. Eles descobriram tudo, anunciou ela. O investigador encontrou informações sobre a empresa Benedetti e a herança. Helena assentiu calmamente. E como eles reagiram? Segundo minha fonte, houve uma discussão acalorada entre eles. Alguns arrependimentos, mas também muito interesse no dinheiro. Armando suspirou profundamente. Então ainda não aprenderam. Talvez, disse Fernanda. Mas algo interessante aconteceu. Bruno questionou se eles estavam tratando vocês como uma negociação comercial. Parece que pelo menos um deles está começando a entender. Helena se levantou e foi até a janela, olhando para a rua onde uma família caminhava junta, pais e filhos rindo e conversando. Fernanda, disse ela sem se virar, é hora da revelação final. O que você tem em mente? Helena se virou e havia uma determinação em seus olhos que Fernanda nunca havia visto antes. Quero que eles venham até nós, mas quero que venham sabendo de tudo. Do dinheiro, da herança, de todo o poder que sempre esteve em nossas mãos. E então veremos se 43 anos de amor significam alguma coisa para eles. E se não significar? Helena olhou para a mala aberta na mesa, com todos os documentos que poderiam fazer de seus filhos pessoas ricas. Então saberemos que falhamos como pais, e eles aprenderão que algumas portas, quando fechadas pelo próprio egoísmo, nunca mais se abrem. A tempestade final estava se aproximando, e desta vez ela decidiria o destino de uma família para sempre. Fernanda estava finalizando os últimos detalhes de seu plano quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz nervosa se identificou como Bruno. Com quem estou falando? Perguntou ela, fingindo não saber. Meu nome é Bruno Silva. Sou médico e estou procurando por meus pais, Helena e Armando Silva. Alguém me disse que você poderia ter informações sobre eles. Fernanda fez sinal para Helena e Armando, que estavam sentados na sala da pensão. O momento que eles haviam planejado finalmente chegara. Doutor Bruno, disse ela controlando o tom de voz. Seus pais estão seguros, mas antes de qualquer encontro, preciso saber. Por que os procura? A pergunta pegou Bruno desprevenido. Como assim? Por quê? Eles são meus pais. São mesmo? Questionou Fernanda. Porque pelo que ouvi, vocês os expulsaram de casa numa noite de chuva e os internaram contra a vontade deles. O silêncio do outro lado foi revelador. Bruno estava claramente constrangido. Olha, ele disse finalmente, eu sei que cometemos erros, mas descobrimos algumas coisas complicadas sobre nossa família. Precisamos conversar com eles. Que tipo de coisas? Insistiu Fernanda. Sobre nossa adoção. E sobre uma possível herança. Helena fechou os olhos e balançou a cabeça. Mesmo depois de tudo, seus filhos só conseguiam pensar no dinheiro. Doutor Bruno, disse Fernanda, vou ser direta com o senhor. Seus pais estão dispostos a encontrá-los, mas com uma condição. Que condição? Que vocês três venham juntos, hoje à noite, para um local que eu vou indicar. E que venham preparados para ouvir verdades que talvez não queiram escutar. Bruno hesitou. Pode me garantir que eles estão bem? Posso garantir que estão mais bem cuidados agora do que quando moravam com vocês. A frase cortou como uma lâmina. Bruno engoliu em seco antes de responder. Onde e que horas? Salão comunitário da Igreja São Francisco, 8 da noite. E Dr. Bruno, venham com humildade. Vocês vão precisar.
3 horas depois, na sala do apartamento de Ricardo, os 3 irmãos se preparavam para o encontro mais importante de suas vidas. A atmosfera estava pesada com a ansiedade e o arrependimento que haviam crescido nos últimos dias. Gente, disse Patrícia, ajeitando o cabelo nervosamente. Vocês pensaram no que vamos falar para eles? A verdade, respondeu Bruno. Que descobrimos sobre a adoção e que talvez tenhamos sido injustos. Talvez? Ricardo explodiu. Talvez? Nós expulsamos nossos pais de casa na chuva. Não há talvez nisso. Patrícia olhou para os irmãos. Vocês acham que eles vão nos perdoar? Eu não sei se nós merecemos perdão, admitiu Bruno, sua voz quebrando. Vocês lembram da vez que eu quebrei o braço quando tinha 8 anos? O papai carregou no colo até o hospital correndo na chuva porque o carro havia quebrado. Ricardo sentiu um aperto no peito. E a mamãe ficou 3 dias sem dormir cuidando de você. E quando a Patrícia teve aquela febre alta? Continuou Bruno. Eles se revezaram a noite toda colocando compressas, medindo temperatura. Parem, sussurrou Patrícia, as lágrimas começando a cair. Não consigo pensar nisso agora. Não podemos parar, disse Ricardo se levantando. É exatamente nisso que precisamos pensar. Em tudo que eles fizeram por nós, enquanto nós só pensávamos em nos livrar deles. Às 8 horas em ponto, os 3 irmãos chegaram ao salão comunitário da Igreja São Francisco. O local estava parcialmente iluminado, criando uma atmosfera solene que combinava com a gravidade do momento. Fernanda os aguardava na entrada, séria e determinada. Boa noite, cumprimentou ela. Antes de entrarem, preciso que entendam as regras desta conversa. Que regras? Perguntou Ricardo. Primeiro, vocês vão escutar tudo o que seus pais têm para dizer, sem interrupções. Segundo, só falarão quando for sua vez. Terceiro, qualquer demonstração de desrespeito e a conversa acaba imediatamente. Os 3 irmãos concordaram, ansiosos para finalmente ver Helena e Armando. Fernanda os conduziu até o centro do salão, onde 2 cadeiras estavam posicionadas de frente para um pequeno palco. O coração dos 3 disparou quando viram 2 figuras conhecidas subindo ao palco. Helena e Armando pareciam diferentes. Não eram mais os idosos fragilizados da noite chuvosa. Havia uma dignidade em suas posturas, uma força que os filhos nunca haviam notado antes. Meus filhos, começou Helena, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Durante 43 anos, nós os amamos incondicionalmente. Cuidamos de vocês, protegemos vocês e sacrificamos nossos próprios sonhos para que vocês pudessem realizar os seus. Armando deu um passo à frente. E durante todo esse tempo, guardamos um segredo. Um segredo que poderia ter mudado suas vidas, mas que decidimos manter para proteger algo mais precioso que qualquer riqueza. O amor verdadeiro de uma família. Ricardo, Patrícia e Bruno se entreolharam, sentindo o peso das palavras. Vocês descobriram que são adotados, continuou Helena. Descobriram sobre Giuseppe e Magdalena Benedetti. Descobriram sobre a herança. Helena fez uma pausa dramática, deixando a tensão crescer. Mas há coisas que vocês ainda não sabem. Fernanda trouxe a famosa mala e a colocou sobre uma mesa no centro do palco. Helena a abriu lentamente, retirando documentos um por um. Esta, disse ela, segurando uma certidão, é a prova de que vocês são os únicos herdeiros legítimos da fortuna Benedetti. 80 milhões de reais que nos aguardavam há décadas. Os 3 filhos prenderam a respiração. E esta, continuou Armando, pegando outro documento, é a procuração que nos dá poder total para decidir se vocês receberão essa herança ou não. O silêncio no salão era ensurdecedor. E esta, disse Helena, sua voz tremendo de emoção, é uma carta que escrevemos há 20 anos, destinada a ser aberta quando vocês completassem 45 anos. Ela desdobrou a carta e começou a ler. Nossos queridos filhos, se estão lendo esta carta, significa que chegou o momento de revelar a verdade que guardamos com amor durante décadas. Vocês não são nossos filhos por sangue, mas são nossos filhos por escolha. Escolhemos amá-los desde o primeiro momento em que os vimos. Escolhemos sacrificar por vocês. Escolhemos construir nossa vida inteira ao redor da felicidade de vocês. As lágrimas começaram a cair dos rostos dos 3 irmãos.
Guardamos o segredo sobre sua origem e herança porque queríamos que vocês nos amassem por quem éramos, não pelo que poderíamos dar. Queríamos que desenvolvessem caráter, humildade e, acima de tudo, gratidão. Helena parou a leitura. Helena parou a leitura e olhou diretamente para seus filhos. A pergunta que fazemos hoje é: conseguimos? Vocês aprenderam esses valores? Ricardo se levantou, suas pernas tremendo. Mãe, pai. Sentem, ordenou Armando com firmeza. Não terminamos. Helena retomou a leitura da carta. Se ao descobrir a verdade, vocês vieram até nós movidos apenas pelo dinheiro, então falhamos como pais. E vocês falharam como filhos. Neste caso, esta herança será doada integralmente para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados. O mundo pareceu parar para os três irmãos. Mas se vocês vieram até nós movidos pelo amor, pelo arrependimento genuíno e pelo reconhecimento de nosso sacrifício, continuou Helena, então cumprimos nossa missão. E vocês receberão não apenas uma herança financeira, mas algo muito mais valioso: o perdão e o amor eterno de seus pais. Helena dobrou a carta e olhou para os filhos. Agora queremos ouvir de cada um de vocês. Por que estão aqui? O que os trouxe até nós? A pergunta ficou suspensa no ar como uma sentença final. Era o momento da verdade. O momento que determinaria não apenas quem receberia 80 milhões de reais, mas quem realmente entendia o valor do amor familiar. Bruno foi o primeiro a se levantar, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Mãe, ele disse, sua voz quebrando, eu não vim aqui pelo dinheiro. Eu vim porque há 3 noites eu não consigo dormir, lembrando de todas as vezes que vocês cuidaram de mim quando eu estava doente. Lembrando de como o papai trabalhava 2 vezes mais para pagar minha faculdade de medicina. Lembrando de como a senhora ficava acordada me ajudando a estudar. Patrícia se levantou em seguida, soluçando. Pai, mãe, eu vim aqui porque descobri que sou advogada hoje por causa de vocês. Porque vocês me ensinaram a lutar pelo que é certo. E a primeira luta que preciso vencer é contra meu próprio egoísmo. Todos os olhos se voltaram para Ricardo. Ele estava de pé, mas parecia estar travando uma batalha interna. Começou ele. Eu não sei se posso dizer que vim aqui só pelo amor, porque quando descobri sobre o dinheiro, minha primeira reação foi calcular quanto cada um de nós receberia. Helena sentiu o coração apertar. Mas, continuou Ricardo, sua voz ganhando força, quando olho para vocês agora, quando lembro de tudo que fizeram por nós, percebo que já somos milionários. Somos milionários em amor, em cuidado, em dedicação. E isso vale mais que qualquer herança. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era um silêncio carregado de emoção, de reconhecimento, de possível redenção. Helena e Armando se olharam. Depois de 43 anos, finalmente ouviram as palavras que sempre sonharam escutar de seus filhos. Mas a decisão final ainda precisava ser tomada. E essa decisão mudaria tudo para sempre. Helena olhou para Armando, e nos olhos de seu companheiro de 43 anos de amor incondicional, ela viu a mesma certeza que pulsava em seu coração. Eles haviam chegado ao momento mais importante de suas vidas como pais. Meus filhos, disse Helena, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. Vocês nos deram as respostas que precisávamos ouvir. Mas palavras são fáceis quando há 80 milhões de reais em jogo. Os 3 filhos sentiram um frio na espinha. Será que suas declarações não haviam sido suficientes? Armando se aproximou da mala e retirou um envelope lacrado que ninguém havia visto antes. Existe um último documento que vocês precisam conhecer. Uma condição final deixada por seus pais biológicos. Fernanda, que até então observava em silêncio, se aproximou para ouvir melhor. Nem ela conhecia este último segredo. Giuseppe e Magdalena Benedetti, continuou Armando, deixaram instruções muito específicas. A herança só seria liberada se os herdeiros demonstrassem, através de ações concretas, que aprenderam o valor da gratidão. Helena abriu o envelope e leu o documento original. Os herdeiros deverão, perante testemunhas, renunciar publicamente à herança em favor de seus pais adotivos, demonstrando assim que o amor verdadeiro vale mais que qualquer riqueza. Só então, a herança será liberada para eles. O silêncio na igreja foi absoluto.
Era uma condição impossível, paradoxal. Para receber a herança, eles precisariam renunciar a ela. Isso significa, explicou Helena, que vocês só receberão os 80 milhões se provarem que não os querem. Se escolherem o amor de família acima do dinheiro. Ricardo sentiu suas pernas bambas. Era um teste final, definitivo. Patrícia colocou a mão no coração, sentindo-o acelerar. Bruno fechou os olhos, compreendendo a magnitude do momento. Vocês têm 5 minutos para decidir, disse Armando. E a decisão deve ser unânime, os 3 juntos, ou nenhum. Helena e Armando desceram do palco e se sentaram em um banco lateral, deixando os 3 filhos sozinhos no centro da igreja. Fernanda permaneceu como testemunha, segurando uma câmera para registrar o momento. Os 3 irmãos se aproximaram em um círculo, sussurrando. Gente, disse Bruno, vocês entenderam o que eles estão pedindo? Para recebermos a herança, temos que renunciar a ela publicamente? É insano, murmurou Ricardo. Como vamos saber se eles vão realmente nos dar o dinheiro depois? Patrícia olhou para os pais sentados no banco. Helena estava segurando a mão de Armando, e ambos pareciam em paz, como se já soubessem qual seria a decisão dos filhos. Vocês estão ouvindo vocês mesmos? Disse Patrícia bruscamente. Nós estamos duvidando da palavra dos únicos pais que conhecemos, das pessoas que nos criaram, nos amaram, se sacrificaram por nós. Patrícia está certa, concordou Bruno. Se nós não confiamos neles agora, depois de tudo que descobrimos, então realmente não aprendemos nada. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, nervoso. Mas e se estivermos cometendo o maior erro de nossas vidas? 80 milhões, gente! Ricardo, disse Bruno colocando a mão no ombro do irmão. Lembra quando eu tinha 10 anos e quebrei o vaso chinês da vovó? Lembra que o papai assumiu a culpa para me proteger? Lembro, sussurrou Ricardo. E quando você repetiu de ano no colégio, continuou Patrícia, eles venderam o carro para pagar um curso particular. Nunca reclamaram. Nunca nos fizeram sentir culpados. Bruno olhou para os 2 irmãos. Eles poderiam ter contado sobre a herança a qualquer momento. Poderiam ter usado isso para nos controlar, para nos fazer obedientes, mas escolheram nos amar sem condições. Os 5 minutos estavam quase terminando. Ricardo olhou para os pais e pela primeira vez em anos os viu como realmente eram. 2 idosos que haviam dedicado suas vidas inteiras para criar 3 crianças que nem sequer eram seus filhos biológicos. Eu tomo a decisão, disse Ricardo se levantando. E vocês? Juntos, respondeu Patrícia. Sempre juntos, completou Bruno. Os 3 caminharam de volta para o centro da igreja. Helena e Armando se levantaram, suas expressões neutras, mas os olhos brilhando de expectativa. Ricardo respirou fundo e falou primeiro. Mãe, pai, Helen e Armando Silva, nós, eu, Patrícia e Bruno, renunciamos oficialmente e publicamente à herança de Giuseppe e Magdalena Benedetti. Patrícia deu um passo à frente. Renunciamos aos 80 milhões de reais porque descobrimos que já somos ricos. Somos ricos em amor, em cuidado, em dedicação que vocês nos deram. Bruno completou, sua voz embargada. E entregamos essa herança a vocês, nossos verdadeiros pais, porque vocês merecem muito mais do que nós jamais mereceremos. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção pura. Fernanda continuava gravando, mas suas próprias lágrimas embaçavam a visão. Helena e Armando se entreolharam e sorriram. Depois de 43 anos, seus filhos finalmente haviam aprendido a lição mais importante de suas vidas. Meus filhos, disse Helena, caminhando em direção a eles. Vocês passaram no teste. Que teste? Perguntou Bruno confuso. Armando sorriu e foi até a mala, retirando outro documento. Não existe renúncia. Nunca existiu. Giuseppe e Magdalena deixaram apenas uma condição, que seus filhos fossem criados com amor e valores verdadeiros. Como assim? Questionou Ricardo. O teste da renúncia foi criado por nós, explicou Helena. Precisávamos saber se vocês escolheriam o dinheiro ou a família. E vocês escolheram a família. Helena abriu os braços e pela primeira vez em meses, seus 3 filhos correram para ela como crianças. O abraço que se seguiu curou feridas de anos, desfez mágoas acumuladas e reconstruiu uma família que havia se perdido.
por termos sido tão egoístas. Perdão por não termos visto quem vocês realmente são, completou Bruno. Armando envolveu toda a família em seus braços. Não há nada para perdoar. Vocês são nossos filhos. Escolhemos amá-los desde o primeiro dia e vamos amá-los até o último dia de nossas vidas. Fernanda parou de gravar e se afastou discretamente, permitindo que a família tivesse seu momento privado de reconciliação. Depois de alguns minutos, Helena se afastou delicadamente do abraço e foi até a mala uma última vez. Ela retirou 3 envelopes lacrados. Agora, sobre a herança real, disse ela, entregando um envelope para cada filho. 80 milhões de reais, divididos igualmente entre vocês 3. Os filhos olharam para os envelopes, mas nenhum fez menção de abri-los imediatamente. Mãe, disse Patrícia, nós queremos que vocês fiquem com parte do dinheiro. Vocês merecem ter uma velhice confortável. E queremos cuidar de vocês, acrescentou Bruno. Da forma certa desta vez. Helena e Armando se olharam e sorriram. Já temos tudo o que precisamos, disse Helena. Temos vocês de volta. Mas há uma condição para receberem esta herança, disse Armando, com um brilho travesso nos olhos. Os 3 filhos se entreolharam nervosamente. Que condição? Que usem parte deste dinheiro para criar uma fundação, explicou Helena. Uma fundação que cuide de idosos abandonados pelos filhos, para que nenhum pai ou mãe passe pela humilhação que nós passamos, e que a chamem de Fundação Giuseppe e Magdalena, completou Armando. Em honra aos pais biológicos que tiveram a sabedoria de deixar vocês aos cuidados de pessoas que realmente sabiam amar. Ricardo se ajoelhou diante dos pais. Mãe, pai, podem nos perdoar? De verdade? Helena acariciou o rosto do filho. Ricardo, meu amor, o perdão já existe há muito tempo. O que precisávamos era que vocês se perdoassem. E agora? Perguntou Patrícia. Como seguimos em frente? Juntos, respondeu Armando simplesmente. Como uma família de verdade. Fernanda se aproximou novamente com lágrimas nos olhos. Posso perguntar uma coisa? Esta história, ela precisa ser contada. Quantas famílias poderiam se beneficiar desta lição? Helena pensou por um momento e assentiu. Conte nossa história, Fernanda. Mas mude os nomes. Que ela sirva de exemplo para outros pais e filhos que perderam o caminho. 6 meses depois, a vida havia mudado completamente para todos. A Fundação Giuseppe e Magdalena já havia ajudado centenas de idosos, oferecendo não apenas cuidado médico, mas também programas de reconciliação familiar. Helena e Armando se mudaram para uma casa confortável, mas não luxuosa, onde recebiam visitas diárias dos filhos. Ricardo havia reduzido sua carga de trabalho para passar mais tempo com a família. Patrícia usava seus conhecimentos jurídicos para defender idosos em casos de abandono familiar. Bruno criara um programa de saúde gratuita para pessoas da terceira idade. E toda sexta-feira, sem falta, a família se reunia para o jantar na casa de Helena e Armando. Era uma tradição que nenhum deles perderia por nada no mundo. A história que Fernanda escreveu se tornou viral, tocando milhões de corações ao redor do mundo. Famílias se reconciliaram, filhos pediram perdão a pais negligenciados, e pais aprenderam o valor de educar com amor, mas também com limites. A mala velha agora repousava em um lugar de honra na casa de Helena e Armando. Não mais guardando segredos, mas servindo de lembrete. O amor verdadeiro não tem preço, mas a gratidão é a moeda mais valiosa que existe. E toda noite, antes de dormir, Helena e Armando agradeciam por uma lição que levou 43 anos para ser aprendida. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Porque no final, eles não ganharam apenas 3 filhos de volta. Ganharam a certeza de que o amor incondicional, quando plantado com paciência e regado com sabedoria, sempre floresce, e as raízes dessa árvore familiar, agora mais fortes,